Uma ótima noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos ao Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier. Uma noitezinha fria, úmida, a cara de Joinville, mas a gente traz junto também um bocado de calor humano, vontade de aquecer as mentes e os corações para nos renovarmos como criaturas. Nessa noite em especial, com grande alegria, nós temos um amigo querido da nossa casa, da nossa instituição, e que vem nos presentear, trazendo conhecimentos, compartilhando ensinamentos. O Aldo Tibério está aqui conosco. Mas antes de nós darmos início aos trabalhos da noite, vamos dar alguns avisos breves. Relembrando, a nossa casa retomou as atividades aos domingos também. Então, não apenas nas quintas-feiras à noite, como hoje, nós temos as reuniões públicas e a aplicação dos passes. Por enquanto, ainda o passe coletivo, as atividades de evangelização e o atendimento fraterno. Aos domingos, todo primeiro e terceiro, apenas primeiro e terceiro domingo de cada mês, nós temos o curso básico de Espiritismo, para quem já se inscreveu, se alguém desejar ainda há tempo, nessa edição. E logo depois do curso básico, nós temos palestras também, primeiro e terceiro domingo. Nesse domingo nós teremos essa atividade. É importante nós salientarmos porque, coincidentemente, há meses em que nós temos, por exemplo, 5 domingos, aconteceu agora recente, então são apenas 2 domingos no mês, por enquanto. Nós temos uma biblioteca à disposição de quem tiver necessidade, e lá embaixo temos, aqui no andar de cima, numa sala ao fundo, e lá embaixo temos a nossa livraria, com uma quantidade adequada, podemos assim dizer, de obras à disposição dos interessados. É importante nós lermos, nos esclarecermos cada vez mais, até para isso mesmo que estamos aqui. Nós vamos fazer uma leitura inicial, buscando a nossa harmonização, contribuindo. Estávamos já assistindo uma música, ouvindo uma música suave, observando alguns avisos, mas é sempre bom nós deixando de lado as nossas correrias, os nossos afazeres, as preocupações, não que elas não existam, mas nós merecemos nos darmos de presente de vez em quando momentos importantes. Nós comentávamos há pouco quanto tempo despendemos com o trabalho, com os afazeres domésticos, mas também com o lazer, com o descanso, em contrapartida com quão pouco tempo nós utilizamos em proveito de nós mesmos, da nossa evolução, do nosso crescimento pessoal. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. Convém refletir, abre aspas, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago. Fecha aspas. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem. Somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda, na boa experiência, espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade. É forçoso convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina, mas, falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Uma bela mensagem sobre a qual, conforme diz o título, convém refletir. Nesses tempos
aparentemente difíceis, mas desafiadores sem dúvida, é motivo de reflexão para todos nós o imperativo de ouvirmos com paciência, porque nem todos têm que pensar conosco, não temos que concordar com tudo que ouvimos, mas é importante e essencial que respeitemos-nos uns aos outros, com nossas perspectivas, com nossos pontos de vista. Saber ouvir, saber falar, mas falar com ponderação, com comedimento, não querendo impor os nossos pontos de vista aos outros. E jamais cairmos nas ciladas, nas armadilhas da ira, da cólera, querendo impor de forma agressiva, violenta, a nossa visão sobre qualquer assunto que seja. Parece incrível como nós temos observado a ausência de tais precauções nos nossos dias, e muitas vezes vamos encontrar essas vacilações nos nossos próprios lares, no nosso ambiente de trabalho. Por isso é importante refletirmos. Vamos fazer a nossa prece de abertura dos trabalhos, buscando nos unir em pensamento, elevando ainda mais, de forma fraternal, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Querido Deus, amado Pai Criador, com imensa gratidão, aqui nos encontramos novamente, sedentos do pão do Espírito, da informação consoladora. Nestes breves momentos, esperamos encontrar a consolação prometida por Jesus. Nas pequenas lições, nas reflexões que nos são trazidas e suscitadas, na reforma íntima, intransferível, inadiável. São tempos desafiadores, sem sombra de dúvida, os que vivemos, mas a solução está exatamente no entendimento da mensagem de amor que nos foi trazida, a qual ainda não aprendemos. Agradecemos a vossa misericórdia, nos oportunizando cada vez mais, a cada nova jornada, a cada novo tropeço, a cada novo dia, um instante de recomeço, de recuperação do tempo perdido. Com este propósito, inspira-nos para o bem. E, em particular, rogamos a proteção, a inspiração dos mentores espirituais da casa, ao nosso querido irmão e amigo Aldo Tibério, que, em sua exposição desta noite, compartilhe conosco não apenas os conhecimentos, a preparação, o estudo, mas o imenso amor que guarda em seu coração e que insiste generosamente em dividir com aqueles à sua volta. Muito obrigado, se conosco hoje e sempre. E assim seja. A palavra é sua. Obrigado. Então, gente, boa noite a todos. Tudo bom? E bastante alegria, né, estar aqui novamente. A gente sabe que as mudanças que houveram, né, nos auxiliaram muito e nos alertaram em outras coisas. Nós vamos falar alguma coisa a respeito hoje. Inclusive, só lembrando a palavra que o nosso irmão falou logo de início, a respeito de nos instruirmos. Eu vou falar várias vezes isso aqui hoje, para que a gente aprenda bastante. Então, esse assunto, são chegados os tempos, ele é uma parte da Gênesis, onde o capítulo, ele nos mostra, né, já 160 anos atrás, o que poderia, o que iria acontecer. Mas nós vamos decorrer um pouquinho. Esse estudo é feito a partir da Gênesis, a partir de outros livros, Revista Espírita, de outros estudiosos, que a gente vai ouvindo, vai anotando, né? E também vou salientar a vocês que vocês vão ver que tem muito slide. O slide está aqui, é o que eu vou falar. Por quê? Porque no outro lado tem gente que não escuta. Então eles vão ler para poder acompanhar a nossa exposição. Então assim a gente tem certeza que está chegando a exposição a muita gente. Porque com esse sistema que nós operamos hoje, com certeza lá no outro lado deve ter alguém que não escuta. Então ele pode acompanhar com certeza essa palestra, ou essa exposição, ou essa conversa. Nós falamos no início, o título, né, são chegados os tempos, transição planetária, que se ouve falar muito em transição planetária, principalmente aqui no Espiritismo, a gente ouve falar muito, transição planetária. O que será a transição planetária? Então nós vamos tentar falar alguma coisa. Então diz o seguinte, que nós somos submetidos ao mecanismo divino, que
dinamiza o sistema planetário a que pertence a nossa Mãe Terra. Somos nós, viajores cósmicos, imersos no relativo espaço-tempo, que nos conduz ao inexorável processo, sob o controle da lei divina que lhe dá sinergia. Então a gente vê que a gente está envolvido de uma maneira muito grande em tudo. Aí não está aqui, mas eu gostaria de dizer, numa das perguntas, 712, se não me falha a memória, ele pergunta se os homens usassem os equipamentos, naquela época, só pela utilidade que tem, ele diz assim, poderia causar uma desarmonia no universo. Então veja como nós estamos inseridos. Então, vivendo sobre essa dimensão há milênios, a humanidade como coletivo e o ser como indivíduo têm sido convidados, nós temos sido convidados, colocados em todas as épocas, com orientações, esclarecimentos, condições e condições para que o progresso se faça. Então, nós somos, não só como o Mestre Jesus, a gente é orientado, e parece que a gente cisma em não querer. Agora estamos nos espiritualizando, mas é um processo, né, que a gente vê que está, enfim, está nos tempos certos, porque senão Deus já teria feito outra situação, mas de teimosia nossa. No entanto, ao longo do percurso, desse percurso de progresso, nós nos afastamos das leis divinas, e nós colhemos espinho, em vez de colhermos flores e frutos. Assim é a lei. Se eu plantar tempestade, aliás, vento, desculpe, eu vou colher tempestade. Simples assim. Então, tudo que eu faço, eu colho. E por isso, lembro-me de uma música, de um conjunto ali do Rio Grande do Sul, me fugiu o nome do conjunto, mas enfim, que ele fala nessa música que ele não quer ser herdeiro da pampa pobre que ele herdou do pai dele. Engenheiro do Havaí. Tá. Então, o que acontece? Ele não está herdando a pampa pobre do pai dele, está herdando dele. Porque nós plantamos, nós colhemos. Eu sempre lembro, quando eu leio isso aí, eu lembro dessa música. Eu não quero, eu vou deixar para o meu filho aquilo que ele merece. Não é merece no sentido de méritos, assim, de meritocracia simplesmente, não. É porque ele plantou, ele vai colher. Então essa é a lei. A gente colhe espinho em vez de flores. E o progresso, o nosso progresso exige muitas mudanças, e mudanças para melhor, porque progresso diz o nome, é ir para frente, progresso não volta. E a colheita deve ser de paz, de harmonia, de solidariedade. Nós precisamos colher isso aí. Então a gente observa hoje como é que está o nosso planeta, num conceito geral. Mas é preciso que aconteça. E esse novo tempo, ele não comporta mais nos mantermos afastados da lei de Deus. Ele não comporta mais. Então é importante que a gente entenda que o homem procura hoje a espiritualização porque ele sabe que a lei divina é aquela que rege o mundo e o universo. E é tempo de testemunho das lições iluminadas do Evangelho. Quantos de nós, por exemplo, tem o Evangelho numa leitura, né? Isso não é uma pergunta, mas quantos de nós, é uma reflexão. O meu, por exemplo, na capa dele eu escrevi com caneta, aquela caneta grossa, Manual do Proprietário. Porque se a gente seguir aquilo lá, né, eu olho para aquilo é o Manual do Proprietário. Por que isso? Você compra um automóvel, uma TV, um computador, vem todo mundo com o Manual do Proprietário, e a gente não vem. Então naquele Evangelho eu escrevi isso. Então quando uma lidinha, né, para a gente ir lembrando isso aí. Então é tempo da gente sair da ignorância para o encontro das verdades que libertam. E aí vem aquela expressão que ele falou, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Nós vamos insistir muito no instruí-vos. É tempo de exercitarmos a benevolência se a gente deseja construir uma terra de paz. Aí também me lembro Madre Teresa de Calcutá, quando ela disse, você quer fazer uma terra de paz? Vai para casa e ame sua família. Só isso. Não precisa mais nada. Se todo mundo amar sua família, com certeza a irradiação desse amor começa, né, a surtir efeito. Então, é tempo de autoiluminação. Nós precisamos pensar nisso. Autoiluminação já diz o nome, é minha iluminação. Eu posso até iluminar outros, mas eu não consigo fazer ninguém passar daquilo que eu sou. Eu não consigo mostrar para ele alguma coisa se eu não cheguei lá ainda. Então é tempo da gente reconhecer Jesus como governador da terra, o guia e modelo da humanidade e o exemplo mais perfeito do testemunho da lei do Senhor. Esse é o tempo que nós precisamos. Reconhecer isso. E quando reconhecer, não, mas eu acredito em Jesus. Não é isso. É reconhecer que tudo aquilo que ele trouxe foi um ensinamento para nós. Então, na Gênesis diz assim, que os tempos marcados por Deus são chegados. Só
duas primeiras linhas estão nesse slide, os tempos marcados por Deus. O que quer dizer isso? É agora e está feito. Que Deus marcou esse tempo. Então ele sabia que nessa época, esses homens que aqui estavam, poderiam tranquilamente aproveitar essa mudança. Por isso que a gente vê tanta confusão. É aquela história que entra no ônibus lotado e o motorista pisa no freio para ajeitar, né, os passageiros. É isso aí. É o que está acontecendo hoje. Estão pisando no freio para ajeitar todo mundo no planeta. E aí esses tempos marcados são chegados e dizem de todas as partes, onde os grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Olha só, os grandes acontecimentos. Gente, o que nós estamos vendo hoje? O que nós estamos vendo? Tudo. E também uma frase que não lembro agora se está aqui, que eu comentei com o nosso colega Paulo há pouco, que é preciso que o mal chegue a um extremo para a gente saber o que é bom. Nós não vamos conseguir. Por isso que está parece uma confusão. Mas, gente, tem um cara no comando, né? Em que sentido, então, a gente precisa entender essas palavras proféticas, né? Voltando aqui ao slide, os tempos marcados por Deus são chegados, dizem de todas as partes, onde os grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Em que sentido a gente sente isso? A gente precisa entender. Então, para os incrédulos, que tem muitos ainda, não tem nenhuma importância. Isso não vale, não aceito, não quero, para mim não vale nada. E aos olhos desses incrédulos não é nada senão uma expressão de uma crença pueril, uma crença sem fundamento. Esses caras são tudo malucos, pensam que vai mudar? Não, né? não tem como mudar. Mas a gente vai vendo no decorrer por que essas ideias, né? E para a maioria dos crentes, tem alguma coisa de mística e de sobrenatural, que lhes parece ser precursor nos transtornos da lei da natureza. Alguém aqui que já tem assim, tipo minha idade, ano 2000, encheram de cruz do fim do mundo, Joinville tinha, iluminado. E teve gente aqui em Santa Catarina, que meteu fogo no próprio corpo para não ver o fim do mundo no ano 2000. Assim foi no ano 1000 também. Chegou, não pode mais passar. Então veja, é coisa de sobrenatural, de mística. E essas duas interpretações são igualmente erradas. Isso está na Gênesis. A primeira, dos que não aceitam, implica uma negação de uma providência. E que os fatos cumpridos provam a verdade dessas palavras. A segunda, os místicos, os crentes que não entendem, são crentes, mas não entendem, eles têm medo. A gente ouve falar muito, né? Ainda tem medo do céu, medo do inferno, medo disso, medo daquilo, se enche de medo. Então a segunda, anunciam não a perturbação da lei da natureza, mas o cumprimento da lei da natureza. Esses cumprimentos estão vindo. Então vamos procurar um sentido mais racional. Tudo é harmonia na obra da criação. Tudo. Não tem que não seja harmonia. O que nós passamos, estamos saindo com a graça de Deus, dessa pandemia que perdemos amigos, né? Na Revista Espírita de 1852, narra um fato acontecido muito semelhante nas Ilhas Maurício. E o remédio lá foi tal de ivermectina, não sei o que lá que deram lá. Um fato muito semelhante que aconteceu, uma doença misteriosa. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei de progresso. Tudo está submetido à lei de progresso. Não tem que não esteja. O globo, progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Vamos entender assim: tem espíritos em volta. Nós estamos aqui num estágio, 80 anos, 100 anos, 40, não tem uma data, é um estágio. Nossa verdadeira existência é no plano espiritual. Ele não é aqui. Aqui é um estágio. Por isso que a gente sofre e tal, mas é porque para depuração. Então, alguns escritores, através de mensagens mediúnicas, dizem que tem 3:1, outros falam 5:1, 7:1. Vamos pegar uma média aí, 4:1. Se tiver 4 espíritos para um encarnado, nós estamos falando em 30 bilhões de pessoas em volta do planeta. E esse planeta, ele se depura pela depuração moral dos indivíduos que habitam, encarnados e desencarnados. Não é só nós aqui não, é todo mundo. Que a gente pensa que a responsabilidade é só nossa. Não é. E esses dois progressos, eles seguem e caminham paralelamente. Então eles seguem juntos. Então a gente observa que a perfeição da habitação está em relação com a do habitante. Quando nós éramos homens das cavernas, o homem já dizia, morávamos na caverna. Daqui a pouco nós começamos a evoluir, aí a gente não queria mais caverna. Ou pelo menos de algum conforto.
Ir lá no rio tomar água? Não, tem que morar perto do rio. Ah, mas daí lá vai chover, a caverna me protege? Então aprende, cria uma barraca. Mas daí o animal me pega. Então aprende a subir uma árvore, cria uma escada, uma corda. Olha como é a evolução. E assim a gente vai caminhando. E vai aperfeiçoando. Então a nossa casa, ela é tão perfeita quanto tão perfeito nós somos. Porque ela vai chegando, vai depurando o nosso ambiente também. E fisicamente, entendeu? O globo sofreu transformações constatadas pela ciência, que sucessivamente tornaram habitável para seus seres cada vez mais aperfeiçoados. Então, ele está melhorando. Se a gente vê os estudiosos, os dinossauros, aquilo não tem mais. Então, a gente vê que existiu, acham-se esqueletos por aí. Então, não precisa mais. Por quê? Porque o homem também está se depurando. Não precisa mais pegar um tacape e enfrentar um bicho daquele tamanho. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Então, o abrandamento dos costumes é uma coisa muito importante. Nós participamos disso. Vamos lembrar, sim, que se nós sairmos hoje na rua, xingarmos alguém por um motivo qualquer, chutarmos um animal, chutar um cachorro na rua, de graça. O cachorro não me atacou, mas eu não gosto do cachorro. Aí logo que eu faço isso, eu penso, por que eu fiz isso com o animal? Prova que eu estou evoluindo. Eu ainda chuto, mas já estou raciocinando. Prova que é uma evolução. A evolução ela não dá saltos, ela vai passo a passo. Então vai chegar um momento que eu não chuto mais ele. Vai chegar um momento que talvez vá levar ração para ele. Mas isso tudo é caminhada. Nós vamos caminhando, porque a natureza não dá saltos. E não teríamos como nós virarmos, entre aspas, anjos nessa encarnação. Não tem jeito. Não aprendemos muita coisa ainda. Ao mesmo tempo que a melhora do globo se opera sob o império das forças materiais, os homens nisso concorrem para os esforços de sua inteligência. Basta fazer o que nós estamos fazendo agora. Computador aqui, passando imagem ali, transmitindo por ali. É esforço da nossa inteligência. Os homens sareiam regiões insalubres, tornam as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. Então, quando, não muito tempo atrás, para se ter um telefone dentro de casa, pagava-se 2, 3, 4 anos, para receber 2 anos depois, porque era um investimento alto, que a gente vivia, bolsa de telefone, essas coisas. Isso mudou, as comunicações se tornaram mais fáceis. Hoje a gente tem um aparelho, esse que está filmando, que ele até fala, mas antes ele só falava. Hoje ele faz tudo. Ele até fala também, você conversa com ele. Mas se você olhar, ele faz tudo. Eu ontem estava na estrada, coloquei um lá para me guiar. Ele dizia, atenção, carro parado no acostamento, atenção, não sei o quê. Então ele vai comunicando. Veja, e você até consegue conversar com ele com outras pessoas. Então veja que importância essa facilidade, essa comunicação que nós temos. E a terra fica mais produtiva. A província de Mendoza, na Argentina, ela era deserto quase que 100%. Todas as árvores plantadas lá foram plantadas pelos homens, produzem frutas. Quantas maçãs nós comemos de lá? Aqueles que tomam vinho, vinho da região. Então, o homem ajudou isso aí tudo, basta ele querer. E a previsão dos movimentos progressivos da humanidade, nada tem de surpreendente entre os seres desmaterializados, em resumo, entre os espíritos, entre os nossos mentores, entre aqueles que nos protegem ou nos orientam, que observam para onde tendem as coisas. Eles ficam numa certa guia. Olha, eles estão desviando para tal coisa. Vamos fazer um plano B em cima deles, para que a gente possa entrar nos eixos novamente. Tal é o período onde vão entrar que doravante que marcará as fases principais da humanidade. Então nós vamos entrar num período que talvez, se a gente tivesse uma lembrança lá na frente, 10, 20 encarnações depois, podíamos lembrar, olha, aquela fase lá eu participei. Porque com certeza, se nós estamos aqui hoje, mês de junho já, de 2022, passando uma pandemia, passando um monte de problemas, é que o Pai confia em nós. Nós não estamos aqui de graça, não. Eu poderia arriscar dizer para aqueles que estudaram história, que a gente estudou entradas em bandeiras, quando na colonização do Brasil, os bandeirantes, poderia arriscar dizer que nós podemos ser comparados com os novos bandeirantes dessa nova época. Por quê? Porque nós estamos enfrentando tudo aqui de peito aberto. E nós temos que nos espiritualizar para que tudo isso dê certo. Amanhã ou depois, esse resultado nós seremos cobrados. E é isso que nós vamos tentar entender no decorrer dessa
nossa conversa. Então nós vamos falar agora dos sinais dos tempos. A gente lendo, estudando, elencou alguns sinais dos tempos aí. É muito interessante que a gente pense, porque às vezes nós pegamos um assunto da Gênesis e só pegamos ele. E é bacana. Talvez não precisasse mais nada. Mas é bom a gente trazer também para os nossos dias, nosso dia a dia, para a gente ir entendendo as coisas. Então, um deles, o primeiro sinal dos tempos, chegada de entidades perturbadoras, os falsos cristos. O mestre nos alertou. Então, tem aqui o alerta do mestre. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome e dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Gente, quando fala Cristo, você pode substituir aí. Eu sou o cara, eu sou esse, eu sou aquele. E seduzem a muitos. Cuidado com os falsos cristos. Porque às vezes a gente leva muito a entender, não, mas ninguém falou, o único que falava que era Cristo era o Henrique Cristo aí. Mano, não é isso que ele está dizendo. Quantos que dominam mandando essa mensagem? Segundo sinal, depois a gente observa confusões, guerras ideológicas. A ideologia de qualquer viés puxa sempre para um lado, quando o pêndulo deveria parar no meio, tal qual o fiel de uma balança. Todo lado que está indo, ele está pesando para um lado só. Então ele não tem discernimento, ele não tem, como diz aí, um meio, né? Que ele vier no meio. Ainda no segundo sinal, interesses pessoais. São os pratos e os pesos de uma balança que faz o fiel ficar onde se deseja. Meu interesse é que fique assim, então não fica no meio. Tem uma frase aí, né? Que como é quando a sardinha é pouca, alguma coisa assim, meu pirão primeiro, alguma coisa assim, né? Que ele puxa farinha pouca. É isso. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então é isso aí mesmo. Olha só. Ou brasa para minha sardinha, né? Por quê? Porque tem pouca brasa, traz para minha sardinha. Isso não pode. Isso tem que mudar. Ainda no segundo sinal, isso acontece em todas as áreas da vida do ser humano e em todas as instituições. Em tudo. Alguém quer ainda quer levar vantagem. Não quer dizer que numa casa como essa, em outras casas, mas assim, em todas as áreas você vê isso. Nós estamos falando aqui no Espiritismo, mas pode ser na área religiosa, né? Nós estamos falando na medicina, pode ser dentro de um determinado hospital, e assim vai, todas as áreas têm. Terceiro sinal, perseguição aos cristãos ou a todos aqueles que se propuserem ao bem. A gente observou, muito recente, aqui próximo, uma invasão de uma igreja, num domingo, com a missa, onde um político entrou, fez um auê lá dentro dessa igreja. Creio que esse político foi cassado, já está o processo de cassação dele, muito recente, foi aqui em Curitiba isso. Então assim, isso é uma perseguição, ele não precisou bater em ninguém. Entrou lá, fez uma bagunça, acabou com tudo. Então isso não pode, nós temos uma liberdade de culto, e essa perseguição aos cristãos, eles acontecem. E às vezes veladamente, às vezes abertamente. Um terceiro sinal, aqueles que pregam o bem e o amor, com frequência são perseguidos por uma sociedade marcada pelo ódio. E aí não precisa falar muita coisa. A gente observa os comentários que se fazem para essas pessoas que estão tentando pregar o bem. Quarto sinal, disseminação do ódio, desamor, traições, golpes e série de condutas equivocadas. A gente não pode ter errado, é equivocado. Que um dia vamos cair na real. Então assim, disseminação do ódio. Eu não gosto daquele cara lá porque ele gosta de fulano. Eu não gosto daquele porque ele gosta de Beltrano. Porque aquele faz isso, faz aquilo. Né? Comentávamos há pouco numa conversa assim, brincando, estava em São Paulo essa semana, onde a gente vê em São Paulo muita gente diferente em termos de traje, né? de vestimento. E eu estava com minha filha e perguntei, filha, onde é que é o Espaço Porto aqui? Por quê, pai? São de outro planeta. Né? Assim, brincando, né? São trajes totalmente diferentes. Ainda disse, vamos assistir toda a Jornada nas Estrelas, para que a gente possa ver de onde é que eles são. Né? Mas é assim, então, essa é a liberdade que precisamos ter. Não precisamos criticar nem nada. Né? Então, não, porque tem gente que pode disseminar o ódio, porque o cara é isso e aquilo. Não, não pode, não deve, respeita. Amanhã depois vai ter uma equalização disso tudo. Ainda no quarto sinal, muito comum, observemos nas redes sociais, o ódio, as agressões verbais, ou físicas mesmo, violência física ou emocional. Nós vemos muitas coisas. Por exemplo, tem uma tal de baleia azul, uma época aí, não sei se ainda existe ela,
né? E assim a gente vai observando agressões e mais agressões. Isso na rede social, que é tão importante para nós. Pode ver que quando deu para nós começar a transmitir, que veio a pandemia, não deixaram a pandemia vir antes. Deixaram tudo pronto primeiro, né? Preparar para a gente poder não sair de cena. Quinto sinal, os falsos profetas. Nós falamos no primeiro sinal, os falsos cristos. E quem são os falsos profetas? São aqueles que divulgam as ideias de falso Cristo. Então o falso Cristo vem, dá sua ideia e pega um monte de falsos profetas e sai eles divulgando. Quem poderiam ser os falsos profetas? Eles trazem, os falsos cristos trazem ideologias e os falsos profetas são os que estimulam a viver as ideologias. E quem poderiam ser os falsos profetas? Por exemplo, influenciadores digitais. A ideia não é deles, mas eles replicam e promovem o desequilíbrio da sociedade. Gente, isso está cheio. Desequilíbrio em cima de desequilíbrio. São determinadas entidades, os falsos profetas ainda, né? São determinadas entidades encarnadas na Terra que possuem influência sobre determinados grupos sociais. E tem gente que segue eles. Ontem mesmo eu vi uma reportagem a respeito de um ex-ator, ou ex-ator, não sei, mas enfim, ele foi uma delegacia da parte da professora, não sei se professora filho, que ela colocou uma foto de um crucifixo e dizendo assim, bandido bom é bandido morto, estava lá o Cristo, né? Então ele foi da parte disso aí. Veja, isso está acontecendo. E ela influencia o monte de aluno que está na sala dela. E isso a gente está vendo, né? Então essas são as coisas, ó. São determinadas entidades encarnadas na Terra que possuem influência sobre determinados grupos sociais. E a partir dessa influência que eles têm, eles promovem o desequilíbrio. Às vezes, eu promovo o desequilíbrio, eu que ouço o falso profeta, sem saber por quê. Vai em entrevista para uma pessoa dessa, por que você está fazendo? Por quê? Porque ele não sabe nem por quê. Porque eu gosto de fulano, gosto de Beltrano, e ele falou que fazer, eu vou fazer. Esses influenciadores, né? Um sexto sinal. E por se mostrar grande a perversidade dos homens, o amor esfriará. Ele começa a esfriar o amor. Você começa a não dar bola, mas por quê? Parece que nada mais vai dar certo. Então muitos desistirão de fazer o bem, acreditando que a terra não tem mais jeito, que não tem mais conserto. Está virado do avesso. E está virado do avesso mesmo, é aquela história do ônibus. Eu lembro da minha avó dizer, é o fim dos tempos, é o fim dos tempos, mas ela falava de outra maneira. É o fim do mundo, eles diziam, né? Mas era uma outra maneira que eles queriam dizer. E hoje é o fim dos tempos, não o fim do mundo, o fim dos tempos. Esse tempo que nós estamos vivendo vai acabar. Ele vai mudar. E isso é o que diz aí. Então eles acreditam que aqueles que não pensam, não param para pensar, vamos pegar assim, não é que não pensam, não param para raciocinar, eles vão mais pelo medo, talvez, eles não tem mais jeito. Então o amor começa a esfriar. Ainda no seu sinal, é também uma expectativa de teste e de perseverança, de fé, de crença, que dias melhores virão. Isso é para nós. Né? Parece que o mundo está virado ao avesso, mas você ainda tem fé que vai melhorar. Né? Eu me lembro que assim tem gente que diz, pô, o Brasil, como ele diz assim, é o país do futuro, desde que sou criança, e o futuro não vem, mas é o tempo, cada um no seu tempo. Entende? Então, assim, é uma expectativa de teste, de perseverança, de fé, crença que dias melhores virão. Claro que tem gente fazendo bem de todo lado, só que aquele que faz o que não é bem, os equivocados, vamos pegar assim, eles aparecem mais. Muito mais holofote em cima deles. Isso vende mais, né? Ainda no sexto sinal, muitas pessoas se sentirão estimuladas a abandonarem suas ideologias, porque acreditam que realmente não tem por que permanecerem nessas expectativas. Não tem porquê. Eu fico e não muda. E ainda no seu sinal, porque o mundo na cabeça deles já teria acabado. Esse mundo já acabou, não tem mais o que fazer, não tem mais solução, não tem mais cura. Observemos, porém, o próximo sinal que nós elencamos seria o sétimo sinal. O Evangelho será pregado em toda parte do planeta. Olha só, desculpe, a gente falou aí daquilo que parece ser não tão agradável, né? Mas precisa existir isso tudo. Então agora, o Evangelho será pregado, deve estar sublinhado, em toda parte do planeta. Gente, é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos pregando o Evangelho em toda parte do planeta, através dessas redes sociais. As lives nos ajudaram a chegar em lugares que nunca imaginaríamos chegar, porém ainda não chegamos em tudo.
Eu vejo assim, eu sou do Paz do Senhor, trabalhador lá do Centro Espírita Paz do Senhor. Nós temos estudos que ficaram em lives, agora estão híbridos. E tem gente de Portugal assistindo. E é português, não é brasileiro não. Que lá é 1h30 da manhã e aqui são 9 da noite. Lá sentaria a gente que está sentado na cama e estudando o Evangelho com a gente. Então veja, tem uma do México, mas o México o horário é meio semelhante. Então veja que maravilha isso. Por quê? Porque as lives ajudaram. Talvez aquela pessoa lá de Portugal não tivesse acesso a esse estudo, aquela do México, se não tivesse as lives. Então veja que a pandemia fez por uma coisa boa, né? Investimos no quê? Nas lives. Todos nós hoje transmitimos alguma coisa, né? Uma conversa com um com o outro ali. Nós só temos uma possibilidade, né? Eu vou só repetir, ainda não chegamos em tudo, mas nós só temos uma possibilidade de chegar em todos os lugares. E essa possibilidade, o que seria, gente? Em todos os lugares. É nós nos prepararmos para encarnarmos lá. Nós não chegamos em tudo. Então nós temos que entender isso. Por isso, espíritas, instruí-vos. Essa frase, grudem ela dentro de vocês. Onde nós, né? Eu faço parte. Por quê? Para chegar em todos os lugares só encarnando lá. E aí, eis porque esses dias são de difíceis comportamentos saudáveis. A mentira assume autoridade pelo fascínio que exerce. A verdade lentamente impõe-se e cria um reino de justiça e uma alegria real, um prenúncio de futuro de bênção. Então a verdade vai chegando, ela vai de leve. Só que a verdade, quando ela chegar, ela vai ficar lá. A mentira é desmascarada. Então a verdade vem e vai chegando. Enquanto isso não ocorre, aumenta a loucura pessoal e coletiva. Sabemos hoje, nós estamos com uma média de 40 suicídios, de um suicídio a cada 40 segundos. Gente, isso é um absurdo. Mas só pensar que enquanto nós estamos conversando nesse tempo que muitas pessoas tiraram sua vida, isso é um absurdo. Então, a coisa está bem crítica. Os ideais de solidariedade são substituídos pelo individualismo ególatra. O Brasil, por ser o coração do mundo, não é porque ele ama mais, é porque o coração pulsa e empurra sangue para todo o organismo. Então nós vamos entender o porquê nós estamos no Brasil, ou vamos chegar mais perto disso. Então veja, o Brasil não é o coração do mundo porque ama, porque se amasse, nós não estávamos nessa confusão que nós estamos hoje, né? Mas é que o coração empurra e empurra sangue. É o intensivo. Oi? É o intensivo. Depois que eu li isso aí, eu fui procurar quantos quilômetros de veia, parece que nós temos 40 mil quilômetros entre veia e coisinha lá dentro do corpo, imagina. Então nós vamos abraçar o mundo inteiro, e aí nós somos o coração do mundo. Então o Cristo juntou todo mundo, esse todo mundo, né, a expressão, no Brasil, para que a gente faça um curso, um mestrado, um doutorado da parte espírita. Então nós brasileiros, e principalmente os espíritas, estamos aprendendo para novas futuras missões, ou missões futuras. Por isso que a gente fala, instruí-vos. Temos que nos instruir. Porque temos tanta literatura espírita no Brasil, que se uma pessoa nascer aqui no Brasil, já sabendo ler, ficar sem dormir, de tanto que tem, ele deve ficar um século lendo tudo, para poder ler tudo. De tanto que tem. Aí vai na Europa, não tem. Vai em outro lugar, não tem. Então o que nós estamos fazendo aqui? Gente, mestrado, um curso superior, curso técnico de espiritismo, não sei, doutorado, é o que nós estamos fazendo. Nós não estamos aqui sentados à toa. Isso nós temos que botar na cabeça. Porque a gente vive muito, mesmo sendo espírita, vive muito essa vida, né? Não, outro sendo espírita, aí a próxima, onde é que você vai? É isso que nós temos que pensar. O que você vai levar na próxima? A gente sabe o que a gente leva daqui, né? Valores morais, os conhecimentos, isso a gente leva. E aí? Não tem caminhão de mudança inteiro, né? Então a gente sabe que a gente só vai levar aquilo que está aqui dentro, mais nada. E nosso grande desafio não é nessa encarnação, então, é sim na próxima. Esse é o desafio. E nessa encarnação nós já estamos sendo o que nós somos, melhorando, todo dia melhorando um pouco. Mas a próxima que vai ser o grande desafio. Por quê? Nós estamos aprendendo espiritismo para que na próxima o coração vai pulsar e vai irrigar sangue pelo planeta inteiro. Então, nos preparemos. Esses 40 mil quilômetros de veia, de tudo que tem dentro de nós, então ele vai abraçar o mundo inteiro.
E nós vamos ser um daqueles glóbulos vermelhinhos lá que vão ser empurrados. Para onde? Ah, mas será que ninguém mais vai nascer em Joinville? Vai, claro que vai. Senão ia acabar o espiritismo, por exemplo, aqui. Mas, né? Espíritas, amai os espíritas instruídos. E ele propôs, será que eu vou nascer na França? Quem sabe? E se nascer no Afeganistão? Coreia do Norte? A gente não sabe. Onde é que a gente iria? E se eu não tiver instrução dentro de mim? Como é que eu vou viver uma vida lá? Eu posso, o recado está dado, né? Mas eu posso, nós vamos nos espalhar pelo mundo inteiro, pelo planeta inteiro, nós vamos nos espalhar, nós aqui, talvez até nos cruzemos lá, chegamos lá, tá? A gente tem uma ideia parecida, talvez até, mas tenho certeza que tem muita vaga aí no planeta para esses que o Cristo juntou aqui no Brasil, para ensinar, para orientar, porque nós temos essa facilidade de aceitar e tentar estudar. Então nós podemos nascer dentro e fora do Espiritismo. Dentro do Espiritismo, fácil. Fora do Espiritismo, depende da doutrina. Dentro e fora da religião. E aí como é que eu vou aplicar aquilo tudo? Dentro e fora da arte. Dentro e fora da ciência. Podemos então lembrar assim que nós temos que trabalhar por esse conhecimento espalhado sobre a terra para cumprir a última parte que está faltando no sermão profético, né? Então nós temos que estudar, gente, temos que aprender, temos que entronizar. Gente, quando a gente falou ali em doutorado, mestrado, cada um no seu. Mas nós não podemos sair daqui ignorantes ou analfabetos. Nós temos que sair daqui com conhecimento. Imagine o que pode acontecer numa próxima existência. Volto a falar, essa nossa já está existindo. Mas na próxima nós não sabemos que surpresa vem. Ah, será que eu vou nascer em Paris? Será que eu vou nascer em Londres? Ou será que eu vou nascer em... Falei há pouco no Afeganistão, que ainda está um pouco... Né? Então vamos refletir. O que tem a minha vida a ver com essa grande transição? O que eu tenho a ver com essa transição planetária? Se a gente pensa que foi colocado num país como o Brasil e não foi colocado na Suíça, alguma coisa tem. Reflitamos, o que temos que nos preparar para o grande desafio que temos pela frente? Gente, é como se nós fizéssemos agora assim, vamos fazer um concurso público para Banco do Brasil. Nós vamos estudar para poder entrar no banco. E é isso que nós temos que fazer agora no Espiritismo. Para a gente chegar na próxima e estar pronto. Ficamos nas redes sociais, agredindo pessoas. Vamos mudar, vamos fazer o papel de disseminadores do bem. A gente recebe diariamente, principalmente dos grupos de espírito, mensagem. Mensagem de Chico Xavier, mensagem desse, daquele, é bacana. Mas a gente recebe muita porcaria de outros grupos também. Muita porcaria. Por quê? Porque as pessoas ainda não conseguem avaliar tudo aquilo que está acontecendo. A gente vive hoje num período de muito luto. Muitas pessoas dariam tudo para ter uma migalha de informação espiritual que nós temos. Muitos perderam muitos amigos, mas não têm a informação que nós temos. Perderam entes queridos. Mas o que nós fazemos? Nós não utilizamos o conhecimento espírita. Por vezes ficamos na internet criticando, né, redes sociais, falando mal de outras pessoas, quando nós podíamos, ao nosso lado, ter pessoas ávidas por um consolo e um abraço fraterno, mesmo que seja à distância. Você encontra alguém, já talvez citei nessa casa, quantas vezes nós passamos na rua, encontramos aquele que está de amarelo varrendo a rua, e dizendo, parabéns pelo seu trabalho. Quantas vezes nós falamos isso? Talvez aquele parabéns pelo seu trabalho tire um cara de um pensamento de suicídio. Eu lembro agora, recente, um pouco mais de um mês atrás, no hospital infantil, né, nós temos um grupo de voluntariado também, né, que trabalha no hospital infantil, quando as crianças são órfãs, são internadas, geralmente vai uma mãe, uma mulher, né, e que vai lá para cuidar, né, dessas crianças. E numa dessas ela disse para a faxineira, olha, parabéns pelo seu trabalho. E ela disse assim, depois de uma conversa, ela disse, poxa, nunca ninguém me falou isso. Então veja que bacana. Eu passo aqui 8 horas por dia, sei lá quanto, varrendo, limpando, mas nunca me falou que o meu trabalho é bom, que o meu trabalho é importante. Então isso nós temos que lembrar sempre, gente. Tem muita gente precisando ouvir essas palavras. E nós temos esse conhecimento. Nós não podemos dizer que não temos. Muita gente precisando ouvir. Você entra principalmente nos grandes supermercados, que tem aquela pessoa lá na recepção. Quantas vezes nós dizemos bom dia para ele? Ou se é que já falamos, né? Então isso aí é bacana. Quando passa, por exemplo, isso aconteceu agora em São Paulo, aquele grupo de policiais reunidos e dizem, bom dia, senhores. Você quer a alegria deles em responder bom dia para você.
Porque a maioria deve passar desconfiado. Né? Então, bom dia, senhores. Então, bom dia, foi 10 bom dia na mesma hora. Isso é bacana. Por quê? Porque a gente sente que as pessoas estão precisando desse abraço. Mesmo que o abraço seja um bom dia lá de longe. E nós precisamos fazer isso. Muito mais do que se imagina. Porque esses que estão precisando dessa migalha, eles já perderam um ente querido. Muitos de nós, com conhecimento, insistimos em ficar na rede social. A gente bate nisso para a gente se tocar um pouco, né? Falando mal disso, daquilo. E conforme falamos há poucos instantes, fisicamente, o globo sofreu transformações constatadas pela ciência e que sucessivamente o tornaram, né, habitável para seres cada vez mais aperfeiçoados. Tudo o que é efeito dessas leis é resultado da lei divina. Não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. São chegados os tempos. Então é agora. As leis de Deus são eternas, são imutáveis, sem dúvida, mas não porque a sua própria vontade é eterna e constante, e que seu pensamento anima todas as coisas sem interrupção. Né? Então, ele não pode parar nada. Seu pensamento penetra em tudo. O pensamento de Deus penetra em tudo. Ele esforça inteligente e permanente para que mantenha tudo na harmonia. Tudo está em harmonia. Mesmo que a gente ache que não está, tudo está em harmonia. E se esse pensamento cessasse num único instante de agir, o universo seria como um relógio sem aquele pêndulo regulador. Então, quando a humanidade está pronta, amadurecida, né, para transpor um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. E nós estamos prontos. É mais ou menos como a gente poderia dizer que chegar em tal época a maturidade, pela maturidade dos frutos e a colheita. Você planta, aí vê o pé nascer, vê a frutinha, agora está madura, laranja, verde, você não colhe. Quando está amarelinho você tira, é mais ou menos o que está acontecendo hoje com a gente. E nós realizamos até esses dias incontáveis progressos, incontestáveis para ser exato, né? Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais tinham atingido, em relação às ciências, às artes, ao bem-estar material, e resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, é de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar seu bem-estar moral. Então não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação do sentimento, e para isso é preciso destruir tudo que poderia superexcitar neles o egoísmo e o orgulho. Nós precisamos cuidar disso. Temos que destruir isso aí, né? Porque elevar o sentimento. E é nessa fase que está se elaborando esse momento que é o complemento necessário do estado precedente, como a idade adulta é o complemento da juventude. Nós vemos nossos filhos nascendo, a caminhada onde nós chegamos, né? Ela podia ser prevista e predita antecipadamente. E é por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. Essa transição planetária, ora em curso, impere-nos uma tomada de consciência acerca dessa mudança jamais vista pela humanidade. Nós temos 3 informações ainda muito importantes. Uma, Deus está no comando. Nunca esqueci disso. Mas a fé está abalada. A fé de muitos está abalada. Sabe que Deus está no comando, mas ele chega a dizer, acho que Deus esqueceu de mim. Então a fé está abalada. Segundo, a humanidade vai melhorar. Terceiro, a vida continua. Deixar bem claro isso. E essas 3 verdades são muito importantes para os dias atuais, mas nós não estamos sabendo trabalhar com isso. Ficamos falando política, ideologia, atacando o outro e atrapalhamos o processo de desenvolvimento do planeta. Gente, cada vez que a gente solta essas minhocas aí pela atmosfera, tem que depurar. E aí começam as coisas. Então, como é que nós estamos nos deixando de preparar para a próxima existência? Como é que nós estamos fazendo? Na próxima podemos não ser espírito, como eu disse, e se eu não me transformar, onde é que eu vou? Se eu não me apropriar desse conteúdo que o Espiritismo nos mostra, nos oferece. Quando eu nascer num lugar longe do Espiritismo, em outras circunstâncias, terei essa ideia inata de amor, de perdão, que são as regras da vida? Então, farei tudo errado novamente. De novo errado. Mais uma vez errado. Ô Aldo, se toca, filho. Você já foi espírita, agora vem, faz tudo errado. Você não aprendeu? Então a gente precisa, nesse momento de transição, aproveitar ao máximo essas oportunidades que o Espiritismo nos oferece. Tem que aproveitar ao máximo. E na próxima existência, o grande desafio vai chegar, que é o encerramento da fase de transição planetária. A transição está acontecendo, mas o encerramento talvez na próxima. Então esse encerramento da fase de transição planetária é a convocação de todos nós, para nos espalharmos pela face do orbe terrestre, não só espíritos, mas aqueles que militam no bem,
para estimular a humanidade a viver dias melhores em termos espirituais. E essa é a grande convocação e a grande motivação para responder para nós mesmos. De resto, cada um sabe a ordem das coisas atuais que deixa a desejar. Depois de ver de alguma sorte esgotar o bem-estar material, que é o produto da inteligência, chega-se a compreender que o complemento desse bem-estar não pode estar senão no desenvolvimento moral. E quanto mais se avança, mais sente o que falta, sem conseguir definir claramente o que está faltando. E é o efeito do trabalho íntimo que se opera para a regeneração. Tem-se desejos, tem-se aspirações, como um pressentimento do estado melhor. A gente sabe disso, está lá dentro dizendo que é melhor. E qual é o meu papel na transição? Insisto nisso, qual é o meu papel? O que eu estou fazendo? E o que eu tenho a ver com tudo isso que está acontecendo no planeta? Não, eu estou em casa, numa boa, tá, mas o que você pensa sobre isso? Então, enquanto não houver entendimento de que o tempo atual é de seleção, enquanto não despertarmos para a imortalidade, enquanto não mudarmos para o lado de Jesus, estaremos individualmente e coletivamente semeando dores e sofrimentos. E o plantio deverá ser colhido, não podemos abandonar aquilo que plantamos, aquela pampa pobre lá que o cara herdou do pai dele. Acha que herdou, né? Então não duvidemos, o tempo de renovação, a humanidade clama por amor, por paz, fraternidade e benevolência. Jesus é o caminho. Então, meus irmãos, para encerrar, só lembrando uma coisa, a gente fala muito em planeta de regeneração, e nós espíritos, opa, que bom, né, um planeta de regeneração. Não, gente, regeneração não é para regenerado, é para quem pode estar fazendo um cursinho de regeneração. Regenerado vai morar num planeta feliz. Vamos lembrar disso. Nós temos direito a entrar na escola de regeneração. Essa é a nossa fase que nós vamos entrar doravante. Planeta de regeneração. Não é planeta de regenerados. Né? Só para a gente entender isso. Então, meus irmãos, o nosso tempo até passou um pouquinho. Estamos em 46, quase 50 minutos aí de conversa. Mas é uma conversa que ela é instigante. A gente tem que refletir sempre qual é o nosso papel nessa existência. E nos prepararmos. Quem sabe para nascer lá na Coreia do Norte, quem sabe para nascer, por que não em Paris, ou para nascer em Joinville, ou no Nordeste, pro lado aí, talvez lá não seja mais tão pobre, que está evoluindo já, mas no Nordeste mais pobre, e assim nós temos que ver. Então, meus irmãos, agradeço, rogo ao Pai que abençoe a todos vocês, pela paciência de me ouvirem, né? Esse assunto é muito interessante, eu sou apaixonado por ele, eu me apaixono cada dia que eu vejo isso, o que eu estou fazendo? Então, tem que aprender, né? Estudar. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Obrigado, gente. Devolvo a palavra para o nosso irmão. Eu faço essa. Tá bom. Então, com essa conversa que nós tivemos, essa conversa interna, nós vamos elevar nossos pensamentos, continuar com ele elevado, né? Com certeza, nossos pensamentos. E agradecer ao Pai. Não o que nós temos, mas quem nós temos conosco. Nossa doutrina, nossa família, aquilo que nos auxilia no nosso dia a dia, aquilo que nos mostra o caminho da verdade, o caminho da vida. Rogamos ao Mestre Jesus, aos nossos mentores, aos mentores desta casa, que nos amparem sempre. E sabemos que as dificuldades que nós traçamos para o nosso caminho, elas serão diluídas se nós abraçarmos a esse Mestre que veio e nos deu o recado. Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, da mesma forma que perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentações, não nos deixe cair em erros malignos, Pai, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Gente, mais uma vez.